Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando prosseguimento com o nosso evangelho da noite de hoje, evangelho de luz, de vibração, de amor, de bondade, eu gostaria de lembrar aqui dos ensinamentos, de um dos ensinamentos de Jesus, citado em Lucas 11:1 e Mateus 6:7, que diz, em Lucas 11:1, ele diz, e aconteceu isso enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Achei essa passagem muito importante pela humildade dos discípulos que acompanhavam nosso Senhor Jesus Cristo, de solicitar, de pedir ao Senhor Jesus que os ensinasse a orar. E em Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo diz como devemos orar, que diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Assim sendo, elevemos nossos pensamentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, guarnecidos de bondade e amor, e digamos, oremos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também sobre a terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Que nosso Senhor... Dando continuidade, vamos agora à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, item 15, mundos de expiações e de provas. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Vamos nesse momento refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho. Esse parágrafo está contido no mundo de expiações e de provas, um trecho, escrito por Santo Agostinho em 1862. Ele inicia nos informando que a Terra, esse planeta em que estamos encarnados, é um dos tipos dos mundos expiatórios.
cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de lugar de exílio. Todos nós, meus irmãos, quando somos direcionados a encarnar aqui no planeta Terra, somos encaminhados justamente para nos aperfeiçoar, para que possamos operar em nós o desenvolvimento, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Ele explica que existem diversos mundos expiatórios, com diversas características diferentes, mas o seu principal objetivo é receber espíritos como nós, que infringiram as leis de Deus em algum momento e necessitam retornar ao mundo material para essa reparação. Ele vem falando ainda que nesses casos, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, nos explicando, porém, que é uma necessidade nossa enquanto espíritos enfrentar essas adversidades de caráter duplo. Muitas vezes o trabalho penoso se desenvolve de uma só vez, para que possamos desenvolver as qualidades do coração, mas também as qualidades da inteligência. Dessa forma, meus irmãos, Deus está nos oferecendo uma oportunidade de refazer nosso caminho, de corrigir os nossos erros, de realizar a reparação dos danos que causamos, a fim de que possamos, então, trilhar o nosso caminho de progresso espiritual. Se nos encontramos no mundo de provas e expiações, devemos então aproveitar as oportunidades que estamos recebendo, prova da bondade de Deus para conosco, a fim de que as dificuldades que nós vivemos hoje se convertam de maneira proveitosa ao nosso progresso. Que Jesus, nosso mestre e amigo, possa nos conduzir os passos a fim de que possamos alcançar a angelitude, nos tornar espíritos perfeitos e assim ascender ao mau Pai. Muita paz a todos. É chegado o momento da fluidificação das águas e nós dirigimos os nossos pedidos aos benfeitores espirituais para que, com a permissão de Jesus, possam derramar em nossas águas e nas águas de todo o planeta fluidos encorajadores, fluidos curadores, que venham aliviar as dores do corpo e da alma de toda a humanidade. Que assim seja.